Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. Bom, como falo para todo o convidado, que ele sempre é convidado para vir ao programa Fala Doctor. Trazer inovações, novas técnicas, assuntos que são pertinentes, né, à nossa saúde, à nossa qualidade de vida. Mas aqui, hoje, nós vamos falar de algo muito importante para Santa Maria e região. Não só da videolaparoscopia, que já foi acontecendo, mas a robótica cirúrgica. E aqui comigo, o Dr. Henrique Sete Barroso, que vai falar sobre isso e que vocês vão ter uma visão agora, vocês vão ter um entendimento de como acontece isso e como chegou a nós aqui em Santa Maria. Dr. Henrique, mais uma vez, um prazer tê-lo aqui. Que bom tê-lo aqui com mais novidades, e é isso mesmo, nós temos que trazer novidades, nós temos que trazer algo especial, né, para o nosso público que está nos assistindo e, pelo visto, está muito bom essa novidade aqui em Santa Maria, né? Sim, bom, primeiro, boa noite e, bom, Douglas, muito obrigado por me receber aqui de novo. Merece? Com certeza é uma grande revolução que a gente vai ter na área médica aqui na cidade, na área cirúrgica principalmente, então acho que é um tema bem pertinente para trazer aqui um programa exatamente sobre a área da saúde e a gente discutir mais sobre isso. Primeiro, então, é importante a gente entender melhor o que é isso que a gente fala tanto de cirurgia minimamente invasiva, o que são essas técnicas. São abordagens cirúrgicas e que vão causar menos agressões ao paciente. Como assim agressão? Tá? Agressão na medicina, vamos usar um outro termo, vamos usar inflamação. Toda vez que a gente submete um paciente a uma cirurgia, isso daí traz um grau de um trauma cirúrgico, tanto pela incisão, manipulação dos tecidos que nós temos no organismo, e os pacientes eles vão responder, obviamente, quanto mais em diferentes graus, quanto maior for essa agressão. Então, obviamente, uma cirurgia gigantesca, vou tirar um tumor de um fígado, uma cirurgia enorme, com uma grande incisão, o paciente ele vai repercutir muito mais do que uma cirurgia que eu retiro um apêndice, eu corrijo uma hérnia do paciente. E com isso nós temos sempre desenvolvendo novas técnicas em que vão nos permitir ter menor inflamação. Isso começou já lá em 1846 com o advento da anestesia. Então, tem um livro que eu sempre gosto de recomendar aos meus alunos e residentes a lerem, que é O Século dos Cirurgiões. É um livro fantástico, que ele pega bem esse final, essa transição quando começa, como que era a cirurgia antes e como que ela virou depois da anestesia. E desde ali já começou uma grande revolução. Novas técnicas foram surgindo que permitiram cirurgias feitas em etapas, umas cirurgias maiores, de maior porte, com melhores resultados e foram mudando a história da humanidade. Depois disso, já em 1910, foi feita a primeira laparoscopia. Ainda não era videolaparoscopia, né? Eram objetos bem rudimentares, em que era feita tudo com visão ocular. Com o tempo, novas tecnologias foram surgindo e vamos avançar já para 1983, quando foi feita a primeira apendicectomia por vídeo. Já em videolaparoscopia, qual foi a grande vantagem? Pequenas incisões, recuperação mais rápida do paciente. É isso o que nós buscamos com videocirurgia e também com a robótica. Menor tempo cirúrgico, menor tempo de internação do paciente, menor taxa de sangramento, menor inflamação, o paciente menos inflamado tem uma recuperação mais rápida. Quanto antes ele vai de alta, quanto antes ele volta a trabalhar e volta às suas atividades, com resultados melhores até do que com a cirurgia aberta. Esse é que é o grande avanço que a gente está tendo agora. É isso que agora nós teremos aqui em Santa Maria com o robô. Nós já tínhamos isso com a videolaparoscopia, que ela já está disseminada aqui na cidade há anos. Agora nós temos a cirurgia robótica. Mas quem que me opera é um robô? Não, ainda não é uma cirurgia autônoma. Não é uma máquina 100% autônoma. Ela simplesmente reproduz o nosso movimento, que nós fazemos em 2 controles em que ficam as nossas mãos. Nós temos ali uma câmera com uma visão tridimensional. Nós operamos mais perto, uma visão muito mais próxima do que era, por exemplo, na videolaparoscopia. Com isso a gente consegue identificar vasos que tenham sangramentos que poderiam passar desapercebido
na videolaparoscopia, melhor controle de sangramentos, isso daí dá uma recuperação melhor. Existem outros recursos de câmera em que eu consigo ver como que está o aporte sanguíneo daquele tecido. Microcâmeras. Não só microcâmeras, mas ele tem um filtro especial, em que ali eles chamam de... seria como se fosse um flare. Usa-se um corante especial, que é um corante de indocianina, em que todo o tecido onde está tendo aporte sanguíneo, ele fica corado de verde. Então, vamos supor, estou fazendo ali uma cirurgia, eu retirei um tumor de intestino, vou juntar as duas partes, a gente chama de anastomose, juntei essas duas partes, eu vejo com a visão usando esse contraste, como que está. Se ela está toda verdinha, ótimo. Eu tenho certeza que o sangue está chegando. Isso me dá mais uma garantia do sucesso dessa comunicação nova que eu fiz entre o intestino e sucesso na minha cirurgia. Se eu vejo uma parte que me deixou em dúvida, parece que ali não está chegando sangue, que não está corando, pode ser um sinal em que talvez ali venha a ter uma falha e eu já posso aproveitar esse momento para corrigir. Uhum. Além disso, essas pinças, elas me dão movimentos mais precisos e diferentemente das pinças da videolaparoscopia, que é praticamente uma vareta, em que eu tenho uma manopla na minha mão, em que eu só tenho o movimento de abre e fecha. No máximo eu consigo girar a angulação delas. Certo. E ela vai reproduzir esse movimento. A pinça do robô, ela é articulada. Então eu seguro ela na mão, conforme o movimento que eu faço com a minha mão, ela reproduz dentro do paciente. Então eu tenho uma precisão maior dos movimentos, eu consigo dar um ponto com uma precisão maior até do que na videolaparoscopia. Seria a mesma coisa que eu estar dentro do paciente e eu, segurando a agulha com 2 dedos, eu passar a agulha e pegar do outro lado. Em um tecido muito mais delicado, então me dá uma precisão, uma vantagem. Tá? O que eu vejo, por exemplo, de grande vantajoso no robô? Cirurgias mais complexas, ou até mesmo com um acesso mais difícil. No meu caso, uma cirurgia de reto, né, ou eu também opero muito a parte de estômago, refluxo também, eu ganho ergonomia. Com isso eu tenho sou um cirurgião que eu estou operando o paciente, eu não estou cansado, eu não estou em uma posição ruim, que eu começo a forçar a musculatura, eu começo a ter um movimento errado, por conta já de dor muscular, pela posição, consigo aguentar mais tempo numa cirurgia. Diminui a tensão. E diminui tensão. Eu consigo ficar mais atento no que eu estou fazendo, que eu não estou me queixando de dor em algum ponto. E aí eu ganho precisão. Outro exemplo, cirurgia de hérnia. Né? Hérnia inguinal, a gente começou a fazer ela por videolaparoscopias. Né? Só que também, às vezes, dependendo de como que o paciente ficou posicionado, dependendo da hérnia, pode trazer alguma dificuldade maior para o cirurgião durante o procedimento. No robô, eu tiro isso, porque eu posiciono o paciente, eu posiciono o robô, mas eu estou sempre na minha posição, sentado, olhando e mexendo nas manoplas ali que vão me fazer essa manipulação. Todos os cirurgiões podem fazer? Todos os cirurgiões que estejam habilitados. Isso, no caso, desde o neurocirurgião até o cardio, todos. Sim. O que eles têm que fazer é um treinamento, uma capacitação. Isso, existem cursos hoje de capacitação. Aqui no Rio Grande do Sul, atualmente nós temos em Porto Alegre e em Passo Fundo, em que ele consiste em cargas horárias de aulas teóricas. Certo. Nós temos treinamento em simulador de realidade virtual. Isso que eu ia falar. Aí cada especialidade vai depender de qual que é a carga horária. Por exemplo, no meu caso, que é cirurgia geral, digestiva e proctológica, ela seria de pelo menos 30 horas de realidade virtual. No mínimo? No mínimo 30 horas. Sim. Depois disso, nós temos um treinamento que é chamado in-service, em que aí sim a gente vai para o robô. Nesse momento é basicamente conhecer, ver como é que é, porque é diferente do simulador. No simulador, nossas mãos ficam soltas. Certo. Em uma manopla de realidade virtual, então ela fica solta. Tem hora que ela dá algum bug ali do movimento da pinça, como um videogame, por exemplo. Ele pode dar algum problema de reconhecimento do controle. Claro. Então, na hora que a gente vai para o robô, nós temos um treinamento em que a gente usa, ali no caso que foi usado no meu, era um
pedaço de um frango para a gente treinar, dar um ponto. Realizaram ali uma sutura na pele do frango. E realmente, deu para ver que é uma precisão e uma passada muito fina, mas muito segura. Eu me senti muito mais seguro fazendo o ponto ali na pele do frango, o robô, do que, por exemplo, em uma cirurgia, por uma videolaparoscopia, eu fazendo. Em todos os treinamentos que eu fiz, mesmo de videolaparoscopia... É grande a diferença. É grande. É nítido. A sensibilidade é muito maior. A gente perde um pouco a sensibilidade tátil. Isso. Porque o robô, infelizmente, ele não reproduz pra gente... Claro. Resistências dos tecidos. Mas a gente vai ganhando uma... É engraçado, a gente ganha uma sensibilidade visual. Então, consegue ver, opa, estou forçando demais aqui o tecido, tenho que pegar um pouco mais leve. Aí a gente consegue corrigir isso. Na videolaparoscopia, como a gente tem comunicação direta entre a nossa mão, entre a nossa mão e o tecido, e nós temos um instrumento no meio, eu consigo sentir no tecido a resistência que eu sentiria, por exemplo, numa cirurgia aberta. Então eu tenho esse componente tátil. Questão tato, né? Já no robô eu não tenho tato, mas eu tenho a vantagem de usar um equipamento com câmera tridimensional, em que eu tenho essa noção de profundidade, como eu estou operando perto, rapidinho a gente já consegue perceber a força que eu tenho que colocar no tecido, a força que eu preciso usar ali para manipular. E é uma grande revolução, sem sombra de dúvida, que veio para ficar. Depois desse treinamento ainda que é chamado, a gente chama de in-service, que conhece isso com o robô. As primeiras cirurgias, nós fazemos elas proctorados com alguém que já opera com o robô há algum tempo. Tá? Então, pelo menos as primeiras 10 cirurgias são feitas dessa forma. Caso tenha algum problema, algo assim, ou a pessoa trave ali na hora, não consiga continuar a cirurgia, ou tem algum problema com o robô, tem alguém ali mais experiente para poder assessorar e ajudar. Obviamente, as primeiras cirurgias é mais esse cara que veio proctorar, e depois disso ele vai mudando, vai deixando o cirurgião mesmo fazer, e depois disso a habilitação está feita. O que a gente viu? O treinamento é completamente diferente da videolaparoscopia. Com certeza, sem dúvida. Muito mais avançada também, né? E cirurgiões que antes não faziam videolaparoscopia, quando eles passam para o robô, a curva de aprendizado é menor. Sem dúvida. Rapidamente ele pega, porque ela está muito próxima nos movimentos da cirurgia aberta. Então ela é completamente diferente. Então alguém que tem anos de treinamento de videolaparoscopia, obviamente vai conseguir pegar. Sim. Mas alguém que nunca trabalhou com videolaparoscopia, que é pela área da pessoa que não acaba atuando com isso, na hora que vai para o robô consegue. Vou dar um exemplo: cirurgiões cardíacos. Eles começaram a fazer procedimentos. Ainda são poucos, porque o treinamento deles é ainda maior. Começaram a fazer procedimentos usando cirurgia robótica. Cirurgião de cabeça e pescoço também está fazendo com acesso pela boca. As pinças passam pela boca para conseguir fazer o acesso. Então também tem um outro ganho aí na cirurgia de cabeça e pescoço, também uma parte estética, em que não fica cicatrizes no pescoço. Sim, externas, né? Não ficou nada externo. Sim. Gente, que maravilha, hein? Que coisa boa. No segundo turno nós vamos falar da parte burocrática, estrutural, e falando também mais, né, da assertividade dessa robótica que está vindo para nos trazer muito mais vantagem. Até daqui a pouco.
Voltamos então ao segundo bloco e falando sobre tecnologia que nos ajuda, né? A cirurgia robótica. E nós comentando aqui, né, do cirurgião, aquele que já tem 20 anos de videolaparoscopia, a sensibilidade dele, o tato, tudo muda. Porque tem alguém que está fazendo por ele tem que sentir aquele robô, né, fazendo com toda aquela destreza que tem também a mão por detrás do cirurgião. Mas se adapta. Sim. Eu falo, né? O cirurgião, eu falo brincando que ele é quase que um MacGyver, né? A gente aprende a se adaptar, a gente pensa ali, vai mudando, modifica e consegue. Então, tudo é treino, se adapta. Até algo que falam nos cursos de captação é o seguinte: você já é um piloto de avião, você sabe pilotar um determinado modelo, agora que esse curso, essa capacitação é para te tirar ali do Cessna que você está pilotando, agora você vai começar a pilotar aqui um Boeing. É isso. Né? Então é readaptar, reaprender comandos, algumas diferenças. Para um Boeing. É algo assim, é alguém que sempre dirigiu. Mais ou menos isso aí em termos da cirurgia. É alguém que sempre dirigiu. A Video Cessna e o Boeing, o robô. Sim, ou alguém que sempre dirigiu uma caminhonete e de repente o cara parece com uma Ferrari e fala: olha, agora aqui você vai ter que fazer um curso antes para aprender a dirigir essa Ferrari sem se matar. Exatamente. Acho que seria mais ou menos essa analogia, sem obviamente colocar as outras pessoas em risco. Agora, tá aproveitando falando um pouquinho de risco, né? Os temores que as pessoas têm de cirurgia robótica. Ah, mas o cirurgião não está na sala? Não, está na sala. O robô, ele fica na sala, está com o paciente. O cirurgião, ele está nessa sala, em um console, e ninguém opera sozinho. Então, ele tem uma equipe, ele Exatamente. tem pelo menos um auxiliar que está ali em campo, em que ele vai ajudar ali a fazer tanto as trocas das pinças. Em termos de equipe, diminui ou se mantém? Aumenta. Aumenta da equipe administrativa como um todo. Por exemplo, nós temos anestesistas ali. Que já tem? Que já tem, né? Mas aí, às vezes, as primeiras acabaram ficando em 2 anestesistas, porque muda completamente a anestesia. O paciente, ele não pode se mexer 1 centímetro, que senão desconfigura toda a preparação que a gente fez antes. Muito bom. Ele já tem que ser posicionado antes de começar a cirurgia. Então, todo o processo de anestesia, posicionar o paciente, ver onde que o robô vai entrar, proteger o paciente exatamente de evitar colisões, evitar riscos, por exemplo, como tromboses. Isso tudo, inicialmente, vai gastar de 1h30 a 2 até preparar tudo para o paciente poder ser operado. Depois de feito tudo isso, aí sim começa a cirurgia. Então, nós temos que ter um grande treinamento, uma grande equipe, principalmente ali nesse preparo inicial do paciente. Depois que se prepara, pode diminuir a equipe. Mas inicialmente, principalmente a equipe de enfermagem ali, para ajudar a posicionar o paciente, revestir o robô, preparar todo o cenário, ainda exige uma equipe grande. Obviamente, depois quando tiver mais treinamento, todo mundo estiver mais experiente, mais acostumado com essa nova tecnologia, a tendência é diminuir. Mas tinha um cirurgião que eu acompanhava quando eu estava em São Paulo, em que ele fazia cirurgia robótica, era um grande cirurgião. Ele entrava sempre, era ele, 2 cirurgiões experientes auxiliando e a instrumentadora. Então, normalmente acaba ficando o cirurgião, um outro colega que é alguém que já tem algum domínio também da parte da robótica, e a instrumentadora. Nessa cirurgia é muito importante que haja uma grande comunicação entre todos. Então, tudo tem que ser muito bem falado. Qual pinça que ele quer que troca por qual? Olha, está entrando a pinça, está saindo. Tudo tem que ser muito bem conversado. Tá? Então, o diálogo tem que ser claro, tem que ser alguém que já está acostumado também, exatamente para entender essa comunicação. Então, não pode mais acontecer aquilo, o cirurgião ele chamava alguém, aí aquela pessoa num dia não pode, ele chama um outro amigo para ajudar, começam a se criar grupos, equipes mais fixas, exatamente por conta dessa especialidade maior. Tem um treinamento para isso, né? Tem que estar preparado para isso. Exato. Então, tirando aquele grande temor, mas o cirurgião não está na sala? Sim, ele está.
Se der algum problema, tem um outro cirurgião experiente em campo, e vamos supor, começou a cirurgia por robótica, começou um sangramento que não estão conseguindo conter com o robô. O robô tem um botão de pânico que desacopla tudo, e aí ele fala, olha, vamos parar de fazer por robô, vamos ter que abrir em situação de emergência esse paciente, desarma o robô, plano B. E converte para um plano B, que não é o que nenhum cirurgião gosta, mas a gente sabe que às vezes nós precisamos fazer isso, que é o que a gente chama de conversão. A gente sai de uma cirurgia minimamente invasiva para uma cirurgia mais invasiva, que é por laparotomia. Nós fazemos incisões para poder resolver aquele problema, ou às vezes até não necessariamente sangramento, mas às vezes realmente a cirurgia está difícil e ela não progride em técnica minimamente invasiva, e aí nós recorremos à conversão exatamente para poder resolver e acabar a cirurgia, para minimizar o tempo também de anestesia. Que é importante, né? Sim. Que é importante. Na parte estrutural, tudo muda. Sim. Desde a temperatura, da situação de sala. Fala também sobre isso. Sim. Bom, o que muda com o robô? Então, no momento em que um hospital faz a compra de um robô, ele tem que ter uma sala própria para ele. Então, ali ela tem que ter uma refrigeração adequada, porque ele pode superaquecer e o processador dele começa a ser muito exigido. Então, ele tem uma temperatura mais fria. A sala é mais fria do que já é habitualmente uma sala cirúrgica. Tem que ter toda uma reestruturação de rede elétrica. Cada uma das partes do robô, que são os braços dele, que é o robô propriamente dito, o processador e o console do cirurgião, cada um tem que ficar em uma rede elétrica isolada, é uma tomada só deles. Não pode ligar mais nada, exatamente para evitar algum pico de energia que possa prejudicar o funcionamento dele. Tem que ser uma sala ampla, exatamente para permitir uma boa circulação do robô e de toda a equipe que tem em volta. Então, o anestesista, o pessoal da enfermagem, a equipe cirúrgica, todo mundo tem que conseguir andar na sala. Não adianta colocar um robô, uma sala que entra ele, 2 pessoas e ninguém consegue andar, passar nenhum material, nada. Eu preciso ter uma sala mais espaçosa. A instrumental do robô, pinças trocadas? Sim, tudo isso tem que ter espaço. Se eu tenho uma sala muito apertada, a chance de eu ter contaminação, exatamente por queda de material, é grande, de contato, às vezes alguém que não está paramentado adequadamente resbala em alguma coisa, eu posso levar uma contaminação dessa para o paciente. É um risco que nenhum cirurgião gosta de correr. Com certeza. Então, precisamos de salas espaçosas, que foi o que nós conseguimos aqui no Alcides Brum. Na sala que ele está, eu participei do evento da inauguração dele, e ali deu para ver, uma sala bem ampla e que acomodava o robô. E isso é muito bom. Realmente é uma sala bem espaçosa, que é o que precisa realmente para isso. Sim. Custos? Bom, os custos, nós sabemos, né? Não, toda tecnologia nova ela tem um preço diferenciado no mercado, então ela vem mais cara. Principalmente uma tecnologia médica que é totalmente importada, ela vem cara. É americano? É americano. Esse robô é americano. Agora desenvolveram, tem um outro robô britânico que está chegando também, que é o Versus. O funcionamento dele é um pouco diferente do da Intuitive, mas a princípio também. Nós temos os braços articulados, tudo. A mais forte no momento é o Da Vinci. Que nós temos aqui é o Da Vinci de última geração, que é o mais recente, que é o XI, que até o momento é o melhor robô que tem no mercado. Que maravilha. E o que então, obviamente, você tem um custo maior, mas qual que é a grande vantagem que eu vejo? Antes, pacientes daqui que quisessem ser operados por técnica de cirurgia robótica, inicialmente eles teriam que ir até São Paulo. Depois de um tempo, até Porto Alegre. Depois, até Passo Fundo. Agora, os pacientes de Santa Maria e região podem ser operados aqui pelo cirurgião deles. Não precisa ser por um outro médico que ele vai recomendar. Então, ele vai continuar tendo toda a assistência daquele médico que ele já conhece, que ele já tenha confiança. Não vai ter que criar outro vínculo, outra relação médico-paciente. Para a gente também fica melhor. Tá? Eu gosto, por exemplo, de eu acompanhar os meus pacientes em todas as vezes que eles internam, quando eu opero,
Sou eu que vejo meus pacientes todos os dias durante a internação. Eu passo para eles, inclusive, olha, qualquer coisa que tiver, me avisa. Quando ele está em casa, depois da cirurgia, ele fica com o meu número. Precisar, ele me liga. E vamos supor, deu algum problema, ele precisou retornar para o hospital. Fala, olha, me avisa que eu te encontro lá. Então, isso a gente vai continuar tendo aqui. E isso eu acho importante. Essa proximidade entre um profissional que o paciente já tem confiança nele, ele sabe que é ele que vai operar ali por cirurgia robótica. E é ele que vai dar o segmento. É difícil a gente falar em custo, né? Mas assim, Sim. É um custo mais elevado? Mas eu acho que nós temos outras vantagens, como essa. A pessoa não precisa se deslocar, tem que ver hospedagem, onde que vai ficar em algum lugar para algum parente que vai querer ir junto. Até porque a gente sabe que dependendo do hospital, a acomodação também para o acompanhante tem que pagar é o muito hotel, ruim, alguma tem que coisa, ficar, né? tem um gasto, Vai ficar quantos dias lá naquele exato, lugar? Tem um custo maior ali com o hotel. Exato. Então é algo que a gente consegue diminuir isso. Os recursos usados também têm um custo, desde da pinça, Exatamente. Outros materiais são utilizados para o robô, que são tudo descartáveis, né? Também, então, são os custos que se tem, Sim. mas que com certeza traz benefício, né? Traz benefício. Uma coisa que eu ia perguntar, que falaste sobre pré-operatório, né? Muda alguma coisa em relação ao pré-operatório, de orientação ao paciente, ou algum teste, alguma coisa, não? Isso Não, até porque ele basicamente vai seguir os mesmos preparos caso o paciente fosse para uma videolaparoscopia. Sabe? Infelizmente, não são todos os pacientes que são candidatos à cirurgia por vídeo. Olha. Por exemplo, alguém que tenha uma cardiopatia grave, a gente sabe que ele não vai aguentar a cirurgia por videolaparoscopia, porque a gente muda a posição do paciente, isso daí dificulta a circulação do sangue, a gente tem que aumentar a pressão da cavidade abdominal e criar um espaço para poder operar. Isso a gente faz insuflando um gás dentro da cavidade. E com esse aumento de pressão, dependendo da posição, ainda dificulta mais ainda a circulação do sangue e tem alguns pacientes que o coração pode não aguentar. Então, obviamente, pacientes idosos que têm uma cardiopatia importante, nós sempre solicitamos uma avaliação de um cardiologista. Claro. E junto com o anestesista a gente vê, olha, Sim. esse caso aqui ele é passível de ser operado por videolaparoscopia ou por cirurgia robótica ou não. Às vezes ele pode falar que melhor não. E nós sempre conversamos com os pacientes. Recentemente eu tive um caso que foi assim. O paciente ele tinha uma cardiopatia importante, eu sabia, se eu fizer por vídeo, apesar de saber que o trauma cirúrgico é menor, a bomba cardíaca dele poderia não aguentar. Sim. Então nós pesamos aí o risco-benefício, tudo é conversado com o paciente, explicado, e optamos aí pela cirurgia aberta. Sem dúvida. Olha aí. Bom, é tão bom esses assuntos, e principalmente quando traz tecnologia, traz revoluções, que passa rápido o tempo, né? Sim. Mas no final do programa sabe que aquela mensagenzinha, né? E principalmente essa mensagem de trazer uma tecnologia para Santa Maria, né? No Hospital Alcides Brum, e que isso está favorecendo a todo mundo. Que mensagem deixa para esse público que está nos assistindo? Bom, a mensagem que eu gostaria de deixar é olhem sempre com bons olhos uma vinda de uma nova tecnologia como essa que recebemos hoje. O robô com certeza vai trazer uma grande revolução e progresso também, tanto no âmbito da saúde aqui da cidade, mas acho que de infraestrutura, né? Santa Maria entra agora no mapa entre mais uma das cidades em que nós temos cirurgia robótica e que são poucas ainda aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, Santa Maria está começando um movimento pioneiro aqui também, está entrando junto com dessas outras cidades. Que maravilha, hein? Isso é muito bom para todos nós, né? Mais um recurso desses. Doutor Henrique, muito obrigado, né? Por estar aqui, sempre convidado. Uma próxima aí, já pense, já vem de novo para a gente pegar e falar para todos, né, que estão nos assistindo. E que você que está aí agora, nesse momento, junto com a família, né, transmitam essa mensagem que o doutor Henrique, todos os demais convidados que falam aqui no programa, compartilhem. Tudo que é falado aqui é importante para todo mundo. Por vezes tem uma pessoa que precisa
ou quer saber também, e anunciem isso, que Santa Maria agora está entre as três cidades, né? Porto Alegre, Passo Fundo e agora... Que eu saiba são três. Hã? Que eu saiba são 3. Então, puxa, do Rio Grande do Sul, que tem agora a cirurgia robótica. Uma noite abençoada e até a próxima!